Fazemos contato agora às 7 horas e 21 minutos com Jamil Chad, direto de Genebra, para mais uma participação aqui na Band News FM. Jamil, a tomada total de Kiev ainda não aconteceu. O presidente ucraniano veio a público, permanece na capital da Ucrânia e conclamou a população a continuar lutando, dizendo que o país não vai baixar as armas. Ele que havia recomendado que as pessoas enfrentassem os tanques russos com coquetéis Molotov. Aliás, foi o que aconteceu. Muita gente foi lá e partiu para cima dos russos com coquetéis Molotov. Um gesto, eu não sei se eu defino como de bravura ou suicida. Jamil, antes de mais nada, como é que está sendo analisada a atuação do comediante / político Volodymyr Zelensky nesse momento tão delicado, hein? Bom dia para você. Bom dia, Megali, bom dia, Ellen, bom dia a todos. Vamos lá, sobre o Zelensky, né, que é uma figura muito polêmica, chegou ao poder de uma forma também muito polêmica, não o processo em si, mas a sua campanha eleitoral, dizia que, obviamente, era uma pessoa contra a política, ou você não estaria elegendo um político. O problema é que nessa hora a Ucrânia precisa de um político, um general, um chefe do exército, né? Precisa justamente basicamente de um político profissional que lidere também o país. Ele tem uma relação com o Ocidente bastante, eu diria, hesitante, não ele, mas o Ocidente. Vocês se lembram, Megali, a grande polêmica sobre o Trump nos Estados Unidos, que levou à abertura do processo de impeachment, etc., foi o quê? Uma relação com o Zelensky. Né? Foi uma troca de favores nada republicana com o Zelensky. Então, é uma pessoa que tem eu diria, uma imagem e também uma percepção, aqui na Europa pelo menos, de muitas dúvidas em relação a ele. Isso não ajuda, obviamente. Ele, obviamente, está se recriando nesse papel de chefe do exército ucraniano neste momento, tem feito vídeos, inclusive, mostrando e negando que ele tenha saído do país, que ele está na cidade. Verdade que ele se colocou na linha de frente dizendo que ele é o alvo número 1 dos russos e a sua família é o alvo número 2, o que também, obviamente, levou a uma certa, eu diria, credibilidade, ou pelo menos tentar mostrar que ele está lá e que quer enfrentar. Agora, existem muitas dúvidas se ele tem a capacidade justamente de liderar um país num momento de guerra. Então, essa é a situação. Agora, de uma forma mais geral, e assim, com muito cuidado, porque obviamente as coisas estão acontecendo neste momento, existe uma enorme guerra de narrativas neste momento. Você tem no Ocidente americanos, mas também outros países aqui da Europa, dizendo que os ucranianos estão resistindo, né, que os ucranianos estão, inclusive, criando certas ações para o exército russo, né, isso inclusive no Reino Unido, o governo também aplaudindo os ucranianos e dizendo que os russos talvez acharam que seria mais fácil. O que é isso, Megali? É a criação de uma narrativa de que sim, existe uma resistência e de que sim, a resistência tem sido tão importante e tão forte que tem impedido um avanço maior da Rússia. Esse é um primeiro ponto. Do outro lado, você tem a Rússia, se você lê os sites russos, é como se fosse uma outra guerra, literalmente. E aí a gente descobre, por exemplo, que estão tendo enormes facilidades para chegar. Difícil, né? A gente daqui, vocês aí do Brasil, ou aqui da ONU em Genebra, saber exatamente qual a situação. É muito confuso ainda, principalmente porque existe a guerra nas ruas de Kiev, mas existe a guerra de informação. E nessa guerra de informação, hoje pela manhã, por exemplo, o governo russo anunciou, inclusive, uma ameaça contra os sites russos que teriam reportado de forma equivocada a situação hoje na Ucrânia, e ameaçando esses sites de saírem do ar, Megali. Então, olha só, né, eu fico imaginando qual foi o erro da reportagem deles que levou o russo a dizer: opa, vamos ter que tirar esse site do ar. Né? Talvez contou o que não deveria contar. Agora, esses não são. Eles devem estar tentando fazer jornalismo, né, Megali? Que é contar de fato o que está acontecendo. Eu acho mais provável. Eu também acho mais provável que eles simplesmente estavam contando algum tanque que foi alvo de alguma resistência
dos ucranianos ou algum tipo de fracasso, porque sim, se a gente imaginar que eles não tomaram a cidade ainda, é porque alguma resistência está acontecendo. Se a resistência está acontecendo em alguma cidade, em alguma rua, em alguma periferia de Kiev, alguém não conseguiu avançar. E aí eu me pergunto, quais foram as matérias que levaram os russos a chegar a bater na sala de redação do site, ou de 8 sites, e dizer, olha, se vocês não tirarem isso do ar, vocês vão sair do ar. Aliás, um dos alvos preferidos de autocratas e tiranos ao redor do mundo é a liberdade de imprensa, né? O Jamil, esse filme a gente conhece bem, né, Jamil? Quantas vezes sim. A gente não tá tentando praticar jornalismo e alguém de trás de um gabinete grita fake news? Como é que se fala fake news em russo, eu não sei. Mas esse filme eu conheço bem ali. Ô Jamil, eu queria saber contigo também como é que repercutiu ontem a segunda ameaça da Rússia. A Rússia esticando o cordão, né, vendo até onde o Ocidente pode ir e fazendo claramente ameaças à Finlândia e à Suécia. Como essa outra ameaça soou por aí? É curioso, Ellen, porque nos países que fazem fronteira com a Rússia, quando essa ameaça foi feita, todos eles vieram dizendo, eu disse para vocês, eu avisei que não ia parar na Ucrânia. Então foi curioso, porque você viu vários ali, Estônia, Lituânia, dizendo, olha, é o que nós estamos falando há anos, os russos não vão parar num lugar só, eles vão tentar, pelo menos, desestabilizar. Quando essa frase... Agora, os russos nunca falaram isso publicamente. Quando essa frase sai ontem sobre Finlândia e Suécia, é obviamente um terremoto na Europa Ocidental. Porque eu vou tentar não ser cínico aqui, Ellen, mas você percorre aqui na Europa, vocês conhecem muito bem, uma coisa é você falar de Suécia, outra coisa é você falar de Ucrânia. Né? Não preciso explicar. Né? Você está falando de Ucrânia, sim, dramático, horrível, mas só para vocês terem uma ideia, Ellen, no final do ano passado, a ONU pediu 190 milhões de dólares da comunidade internacional para ajudar a população mais vulnerável da Ucrânia. Recebeu 9% só do dinheiro. O que quer dizer isso? Simplesmente porque não faz parte das prioridades. Né? A Ucrânia não fazia parte das prioridades. Então, simplesmente, os grandes doadores, quem são os grandes doadores? A Alemanha, a França, os nórdicos, etc., não deram dinheiro. Agora, você falar da Suécia e da Finlândia, opa! Né? Então, o impacto ontem aqui na Europa foi enorme desta frase, dizendo, cuidado, Suécia e Finlândia. Agora, também teve um outro impacto que tem, na verdade, acontecendo já há várias semanas. Eu não sei se vocês se lembram, há alguns anos, o Emmanuel Macron, assim que entrou no governo francês, assim que virou presidente da França, disse uma frase que foi também muito polêmica na época, dizendo que a OTAN estava com morte cerebral e tinha uma crise existencial muito grande. E aquilo ali foi todo um constrangimento, porque, na verdade, ele só estava constatando o que era verdade. A OTAN não tinha função, ela não conseguia encontrar a sua função. E olha que curioso, hoje, diante de uma ameaça real à Ucrânia, que não faz parte da OTAN, mas fica ali perto, faz fronteira com a OTAN, e as ameaças a países que queiram fazer parte da OTAN, a OTAN, de repente, ressuscitou. Né? Ela, de repente, ganhou função. Ela, de repente, descobriu que ela não é irrelevante. Então é muito curioso, porque alguns aqui, inclusive embaixadores, comentam como o maior impulso à OTAN não vem dentro da OTAN, vem justamente de um inimigo estrangeiro, que no caso é a própria Rússia. Dito isso, vamos nos lembrar, e eu acho que a gente sempre precisa colocar isso de uma forma clara aqui, a reação russa acontece depois de muitos anos em que a OTAN foi puxando a sua fronteira, até chegar às barbas da Rússia. E aí eu fico imaginando você como presidente de um país que descobre que a maior aliança militar do mundo, que estava a 5 mil quilômetros, depois a 4 mil quilômetros, depois a 3 mil quilômetros e depois a 50 quilômetros do teu território. O que você faria é também, obviamente, um aspecto a ser considerado. Ontem o Brasil, no Conselho de Segurança, disse uma frase que eu acho que foi muito correta. Sim, esse avanço é preocupante. Não falou com essas palavras, mas sim, o avanço da OTAN é preocupante e sim, ele gera preocupações de segurança para um outro país. Sim. Agora, nada justifica atacar.
um outro país cruzar a fronteira e tentar derrubar ou tomar aquele outro país por conta dessa situação. Então é isso, você tem de um lado uma situação complicada em termos de segurança, e aí muito mais ampla, e de outro lado um país que, por achar que não foi ouvido, vai lá e invade e tenta tomar justamente a capital de um enorme país chamado Ucrânia. Vamos lembrar, a Ucrânia é muito grande. A Ucrânia é o maior país da Europa. Se a gente levar em conta que a Rússia tem parte do seu território na Europa e parte na Ásia, a Ucrânia é o país mais extenso da Europa. Ô Jamil, bom, e você tangenciou o assunto já, né? Finalmente sabemos o que pensamos, né, a respeito do conflito, porque o Brasil votou a favor da resolução no Conselho de Segurança contrária à invasão da Ucrânia, resolução puramente simbólica, porque a Rússia tem poder de veto, foi lá, vetou, portanto não vai para frente. 3 países se abstiveram, Índia, Emirados Árabes Unidos e China. Houve um voto contrário da própria Rússia e 11 votos favoráveis, incluindo do Brasil. Se uma posição não saiu até hoje da boca do presidente Jair Bolsonaro, pelo menos o voto do Brasil foi bem convicto. E foi um bom voto, né, Jamil? Foi um bom voto, sinceramente. Eu acho que ele ainda poderia, por exemplo, citar o fato de que a OTAN vem, sim, avançando e criando uma instabilidade maior. Mas isso é um outro assunto. Ele tocou nisso, o embaixador Ronaldo Costa Filho tocou nesse assunto, então tudo bem. Agora, foi um voto que, pelo menos, Megali, esclareceu o que o Brasil pensa sobre o assunto. Agora, vamos só fazer um pequeno histórico dos últimos dias. O Brasil, na primeira oportunidade, no mesmo Conselho de Segurança, o mesmo embaixador Ronaldo não condenou o Putin e disse que os interesses de todos os lados tinham que ser atendidos, ou pelo menos considerados. Depois você teve o início da guerra, e aí no início da guerra, um silêncio constrangedor do governo brasileiro. Um silêncio que como é que ele foi terminado? Como é que terminou o silêncio constrangedor? Com uma cacofonia. Aí você teve o Itamaraty dizendo uma coisa, o Mourão dizendo outra, e o presidente dizendo, Vladimir é o meu amigo, né? Em outras palavras. Então, obviamente também uma cacofonia ali, que o silêncio foi terminado por uma cacofonia. E aí, muito curioso, imediatamente depois dessa situação, nós tivemos Antony Blinken, como ele citou, ligando para o Carlos França, o chanceler brasileiro, obviamente para falar, olha, está na hora de definir o que vocês pensam do mundo, basicamente. Né? Esse ponto número 1. Outra coisa que aconteceu ontem também, os embaixadores europeus em Brasília foram até o Itamaraty justamente para dizer, está na hora de esclarecer a posição. Podem ter outras posições, mas está na hora de esclarecer a posição. E aí, a posição que foi esclarecida, eu conversava com um diplomata, foi justamente de usar o seguinte argumento: a Carta das Nações Unidas foi violada. Houve um ataque, houve a invasão de um país soberano e houve, no caso, uma violação da integridade territorial. É isso que aconteceu. E é verdade, não tem como disputar. Né? Nem a Rússia disputa isso. Não existe essa questão. Então, foi a partir desses elementos, que o Brasil, então, construiu seu voto a favor da resolução americana, argumentando que justamente você tem uma situação em que a Carta das Nações Unidas está sendo rasgada diante de todos nós. Também interessa o Brasil tomar essa posição neste momento, por quê? Porque ele viu que o seu ex-aliado Putin, está completamente isolado do Ocidente, não é completamente do mundo. A China ainda está, vários outros países também estão, mas no Ocidente, pelo menos, existe uma grande tentativa, uma ofensiva de isolar a Rússia. Como? No banco, comércio, investimento, setor de defesa, mas também nos esportes, eventos culturais, tudo está sendo feito para isolar a Rússia. Aí o Brasil teria uma séria dificuldade em justamente ficar brincando, como lá no Itamaraty foi colocado, nessa diplomacia bipolar. Não funcionaria, pelo menos não neste momento. Agora, quais são as próximas etapas? E que foi algo que também o embaixador Ronaldo citou, e também insisto, de forma correta, é criar o espaço para que haja pelo menos algum tipo de canal de negociação. Porque o perigo é que se você vai a uma distância de não retorno, ou uma posição de não retorno,
O que significa isso? É que não vai haver a volta do diálogo com o Kremlin em nenhuma opção. E ao não ter a volta do diálogo, você só tem uma opção: perder ou ganhar a guerra. E aí, meu caro, sinceramente, num país de 44 milhões de habitantes, e a gente vendo o que isso significa, estamos falando de um banho de sangue, né? Então, a manutenção do diálogo não é para passar a mão na cabeça do autocrata russo, não, é para existir pelo menos a possibilidade de você ir socorrer a crise e recolocar a crise num trilho diplomático. É possível? Não sabemos. Não dá para dizer hoje se isso vai ser possível. A Rússia vem falando agora, não, eu aceito negociar nos meus termos. Essa não é uma negociação, obviamente, né? É a Rússia dizendo, olha, tomei a capital, agora estou com uma arma na tua cabeça, eu aceito sentar e negociar com você. Basicamente, a tua rendição. Não. Então, isso não é uma negociação tampouco. Enfim, é essa situação que nós estamos hoje, sábado de manhã. Muita cautela para falar disso, porque estamos, obviamente, no meio de um confronto armado. Cautela e sopa de beterraba, não fazem mal a ninguém. Ô Jamil, tem mais 5 minutinhos? Sempre, meu cara. Então vamos lá. Imaginando uma solução o mais pacífica possível. Os ucranianos vão lá, levantam as armas, decidem que não estão a fim de tirar a onda de herói, se entregam, a capital é sua, ok. O presidente sai, vai se refugiar em alguma embaixada ou volta a trabalhar na TV, a Rússia coloca ali um novo presidente ucraniano, acabou esse negócio de OTAN. Como é que fica o mundo a partir de então, com esse novo desenho, com essa nova Ucrânia, e como é que fica a relação da Rússia com o Ocidente, Jamil? Megali, essa é uma opção que, de uma certa forma, salvaria uma população gigantesca de um banho de sangue. Vamos lembrar, não são... É dramático dizer isso, mas é verdade, né? Não são os líderes que se colocam na linha de frente dessa guerra, né? Talvez o Zelensky esteja lá, verdade, etc., mas ele é protegido. E vocês viram essas imagens dos brasileiros desesperados, etc. É a população que fica indefesa, né? Essa é a história das guerras, todas elas. O líder sai, foge, vai para a casa do amigo, vai para o palácio do vizinho, entendeu? Tem várias opções sempre, sempre. Então, eu prefiro pensar que uma solução precisa olhar para essas pessoas, mas vamos ser realistas, normalmente você tem sim o sacrifício da população local em nome da defesa nacional, em nome do interesse nacional. O que poderia acontecer se, como você falou, o Zelensky vai embora, volta para a televisão de algum outro país, né? Imagina, volta para a televisão, a Rússia toma, ou pelo menos, se ela não toma territorialmente, ela coloca um governo fantoche em Kiev que vai atender os seus interesses e ponto final, e a Ucrânia não entra na OTAN. Bom, em primeiro lugar, a gente vê o retorno completo da Rússia como status de superpotência. Isso fica muito claro. Vocês não vêm aqui perto porque vocês estão, de novo, tratando com uma superpotência. Existiu naqueles anos 90, no começo desse século, um sentimento no Ocidente de extrema arrogância em relação à Rússia, né? Descrevendo os russos como bêbados, como pessoas que não sabiam para onde ir, antigos soviéticos que tinham se perdido na vida, etc, etc, etc. A imagem, ou corruptos, né, que de fato existem, não é uma ficção, mas generalizar que todo empresário russo é corrupto, enfim, existiu uma transformação da imagem da Rússia e uma humilhação da Rússia. Hoje, se a Rússia conseguir isso que você está citando, o primeiro ponto ela vai voltar a ter de ser tratada como superpotência. Segundo, a OTAN vai ter que redefinir o que é a sua fronteira. Então a OTAN já está até aqui, mas onde ela vai colocar as suas armas? As armas ficam na beira, ali na Estônia, ou elas vão ter que ser puxadas um pouco mais para trás, justamente para não provocar o grande urso russo do outro lado da fronteira? Ponto número 2. E o ponto número 3, que também é muito preocupante, é países de outros lugares do globo que falem, opa, o Ocidente não está tão forte assim não. O Ocidente tem as suas falhas e o Ocidente, eventualmente, para acomodar uma situação, ele está disposto a abrir mão
de um território, ou de um país, ou de uma população. E aí a primeira coisa que me vem na cabeça é a China e Taiwan. Ou a Índia na fronteira com o Paquistão, né? Ou as situações na África, e assim por diante. Então, qual é o perigo dessa história também? E por que ontem eu fiquei assistindo ao Conselho de Segurança até o final? Porque ali não estavam falando de Ucrânia, estavam falando, olha só, se isso aqui for o novo normal que a gente estava esperando no pós-pandemia, não falaram assim, mas era o sentimento, né? A gente esperava que o pós-pandemia fosse diferente, ele é diferente, ele é da redefinição da ordem mundial. Bom, mas se esse é o novo normal do planeta, em que você pode invadir um outro país em nome da segurança, apertem os cintos, porque vai ter muita coisa, ou muita gente, ou muito governo encurralado, ou domesticamente, ou regionalmente, dizendo, puxa, invadir aquele meu vizinho que eu sempre prometi que não ia invadir, na verdade é muito fácil, ou é mais fácil do que eu pensei. Né? Então essa é a grande preocupação também internacional. Estou simplificando aqui, Megali, obviamente, estou tentando colocar em palavras do nosso cotidiano, mas Jamil, a política é isso. Você sabe que não tinha nem me ocorrido a possibilidade de um conflito entre Índia e Paquistão. Esse é um que me preocupa até mais do que Rússia e Ucrânia, porque não tem essa irmandade entre os dois países. Ali são gêmeos siameses que se odeiam, são Ruth e Raquel, só que os dois são Raquéis. E os dois são potências nucleares. Ali é uma região bastante sensível do mundo. Agora, nesse caso, né, a Rússia voltou a ser uma superpotência. Uma nova Guerra Fria. A OTAN se recolhe, a gente volta a ter uma Guerra Fria, só que agora com novos protagonistas, China. A OTAN, necessariamente, lembrando que a OTAN nasceu por causa da União Soviética. O Pacto de Varsóvia foi embora, se dissolveu, a OTAN falou, eu vou continuar por aqui. Ela terá de ser reforçada por esse novo papel de protagonista da Rússia, ou ela sai enfraquecida pelo fiasco ucraniano, Jamil? Ela sai com um ponto de interrogação na cabeça dela, porque, em primeiro lugar, ela vai precisar, de alguma forma, existir. Né? Essa já é a constatação hoje. Inclusive, aqueles países que não faziam parte da OTAN estão já falando, opa, olha o que está acontecendo com a Ucrânia. Eles não fizeram parte da OTAN e olha só, agora estamos sob ataque. Então, eu tenho ouvido aqui várias vozes dizendo que, de repente, você vai ter uma aceleração no número de países que vão querer aderir. Aí se contrapõe justamente com aquela ideia de que, calma aí, até onde vai o seu limite. Então, a OTAN vai ter um período de redefinição, não só do que são suas fronteiras, mas também do que é a sua função. Né? A função... Foi curioso, Megali, nos últimos anos, enquanto não havia uma ameaça russa de novo, a OTAN passou a atuar em outras coisas, passou a falar de Afeganistão, passou a falar de Líbia, né? Procurando uma função, procurando uma identidade. Então, essa procura por uma identidade foi facilitada nessas últimas semanas. Agora, se ela vai permanecer, a grande pergunta, e vai depender muito de como vai acabar justamente essa guerra. E aí um ponto que eu acho que também é muito importante a gente entender. Uma das eventuais conclusões, mesmo com uma derrota russa, é a da compreensão de que não existe um polo só de poder no mundo. Eu acho que essa é uma constatação que fica muito clara com tudo que vem acontecendo, com a influência que a China quer ter e com, obviamente, a situação indefinida de várias regiões do mundo. Achar que, isso eu estou falando dos americanos, achar que ainda existe a possibilidade de definir outras regiões do mundo e como elas devem viver, é uma realidade cada vez mais distante. Queria só fazer um comentário último, Megali, que foi muito interessante ontem o Conselho de Segurança, porque a ideia de invadir e tomar um país, ou tomar um território, e esse território voltar a teu país, ou ser do teu país, pela primeira vez, independente de qual foi a história, permeou vários dos discursos dos vários países. E foi muito curioso, porque primeiro, claro, os americanos defendendo a independência, etc. E aí os russos vieram dizendo de uma forma muito clara, vocês não têm moral nenhuma para falar disso. O embaixador russo foi
né? Na canela, não teve nenhuma dúvida, e falou dessa forma: vocês não têm moral nenhuma para vir aqui dar aula de defesa da independência de outros países, né, e da soberania. Claro, estamos falando aqui de Iraque, Afeganistão, Líbia, na América Central, vários, etc. Então, não, os americanos não têm essa moral para chegar e falar isso. E aí foi muito curioso, porque passou alguns minutos, e aí era a delegação mexicana, que votou a favor da resolução, tá? Votou a favor da resolução. E o mexicano disse assim: nós também temos essa experiência de ter o território invadido, inclusive metade do território desapareceu, né? E aí ele estava, obviamente, falando de uma invasão americana, claro, há 100 anos, há mais de 100 anos, mas foi curioso, porque de repente, uma situação na Ucrânia, né, uma situação, entre aspas, longe das nossas realidades, reabriu para muita gente o debate de como esses países foram criados, e de que forma hoje nós temos um mundo que parece, esse é o mundo. Não, esse é um mundo hoje, né? Esse é um mundo que nós conhecemos hoje. Ele já foi diferente, as fronteiras já passaram por outros rios, por outras montanhas e tudo mais. Se você for ver, ninguém tem moral para falar nada, porque a França foi lá e redesenhou como quis o mapa da África, a Inglaterra fez o mesmo com as suas colônias, muito da estabilidade, a instabilidade africana vem desse desenho artificial de países que foram criados artificialmente, sem nenhum respeito às etnias locais. Então agora esses cuspes que foram atirados para cima estão se espatifando nas testas, né, das suas respectivas testas. E se um russo quiser humilhar um americano mesmo, ele vai dizer: olha, a diferença entre nós e vocês é que quando a gente invade, a gente ganha. Então, a história que curiosa também, Megali, perdão por me estender, mas que nas últimas semanas os americanos vêm dizendo: não, porque a Rússia representa uma ameaça, porque a Rússia vai invadir amanhã, porque a Rússia vai invadir semana que vem. E aí a grande piada aqui, inclusive na ONU, era o seguinte: a gente sabe que eles não vão invadir porque os americanos estão falando que eles vão invadir. Quantas vezes eles já não erraram? Como é que se garante que um golpe de Estado fracasse? Coloque a CIA no meio. Então vem um monte de piada dessa. E olha só, agora era verdade. Agora era verdade. Agora era diferente. Agora era justamente a inteligência que era passada, era de fato a verdadeira. Só que a credibilidade já tinha sido destruída, né? Então, tudo isso que a gente está colocando hoje em cima da mesa. Está falando de credibilidade, de moral, e a Carta das Nações Unidas, que eu até ontem eu encontrei o manuscrito original dela. Dá até pena você ler a Carta das Nações Unidas, dá até pena. Quantas vezes isso aqui já não foi pisoteado, humilhado, cuspido e etc.